Meus amados do terceiro ano, bom dia! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa, tá certo? Eu quero que vocês peguem um livro e abram na página 125, por favor. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Vocês sabem, vocês lembram o que é a sílaba tônica das palavras? Né? Toda palavra tem uma sílaba tônica, tá? Que é a sílaba que a gente pronuncia de maneira mais forte, com mais intensidade, tá? A sílaba da palavra que a gente pronuncia mais fortemente, com mais intensidade, é chamada de sílaba tônica. Mas antes da gente falar disso, nós vamos ler aqui o texto, tá? Que traz um pouco de informações sobre a vida das formigas. Vamos ler aqui junto com a Pro, ó, vamos lá? As formigas. As formigas nunca dormem, pelo menos nunca ninguém as viu fazerem isso. O que os biólogos descobriram é que as formigas sabem dividir o dia em horas de trabalho e descanso. Alguns acham que elas não dormem porque têm uma vida curta e precisam trabalhar para manter o formigueiro. As formigas também servem de comida para o homem. Os chineses adoram ensopado de formigas, vinho com formigas, feijão com formigas. Eles dizem que, além de saborosas, são úteis para o tratamento de muitas doenças. Então, olha quantas curiosidades aqui sobre a vida das formigas, né? Aí fala que elas nunca dormem, né? Pelo menos ninguém nunca, né? Ninguém nunca viu uma formiga dormindo, né? Elas servem de alimento, tá? Os chineses gostam de comer as formigas de diversas maneiras, tá? As formigas trabalham bastante, né? Sabem dividir o horário de trabalho e o horário bom, informativo, onde a gente acabou aprendendo bastante sobre a vida das formigas. Mas vamos voltar aqui a falar sobre sílaba tônica das palavras. Como eu falei anteriormente, a sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia, né, de maneira mais intensa, é a sílaba mais forte da palavra. E todas as palavras têm elas podem ser classificadas, vocês sabiam disso? Então vamos aqui, ó, primeiro falar aqui sobre a sílaba tônica, observando algumas das palavras que a gente acabou de ler no texto sobre as formigas. Nós vamos separar essas palavras e vamos pintar a sílaba tônica, como aqui no modelo, aqui na letra A. Ó, nós temos a palavra dormem, tá? A letra A já está aí como modelo para que vocês usem aí esse modelo e respondam as outras questões. Tá? Nós temos a palavra dormem, tá? Qual é a sílaba tônica da palavra? Vocês conseguem identificar? Pronuncia aí junto com a prova. Vamos lá? Dormem. Só pronunciando desta maneira, você consegue identificar? Nós estamos vendo aqui, ó, que a sílaba dor está pintada. Então, nós já sabemos que a sílaba tônica é a sílaba dor, né? Então, olha só, não conseguiu identificar só com a pronúncia? Vamos chamar a palavra como se estivéssemos chamando alguém? Dormem. Ó, dormem. Então, a palavra, a sílaba, desculpa, que nós esticamos mais ao falar, ó, dormem, é a sílaba tônica, tá certo? Então, ó, chamando a palavra, você consegue identificar com mais facilidade. Vamos aqui, ó, a prova vai dar mais um exemplo aqui na palavra formigas, ó. Formigas, formigas, né? Estou apenas pronunciando. Dá para identificar qual é a sílaba tônica? Lembrando que nós vamos separar aqui nos quadros que já estão aqui, vamos pintar a sílaba tônica. Formigas. Qual é a sílaba tônica da palavra formigas? Ah, Pro, não consegui identificar só pronunciando. Vamos chamar a palavra? Formigas. Formigas. Qual foi a sílaba que se esticou aí, que ficou maior? Ó, formigas. Foi o mi, né? Foi a sílaba mi. Então, a sílaba tônica da palavra formigas é a sílaba mi. Pronto. Já falei, já dei exemplo, o livro já trouxe, eu dei outro exemplo aí, tá? Então, vocês irão fazer a letra C, letra D, letra E e letra F. Tá certo? Respondido, nós vamos para a próxima página, aqui na página 126, onde vocês irão responder as questões, tá? Que a página 126 traz, e eu vou explicar, tá? O box amarelo, tá? Porque eu falei
né, que todas as palavras têm uma sílaba tônica e elas podem ser classificadas quanto à sua tonicidade, quanto à sua classificação, tá certo? Então, vamos entender um pouco mais, vamos lá? Ok, pessoal, quero que vocês prestem atenção aqui, tá certo? Vamos lá, aqui diz, ó, que de acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona, tá certo? De acordo com a posição da sílaba tônica. Então, para a gente classificar, tá, as palavras, nós precisamos primeiro identificar a sílaba tônica. Eu acabei de ensinar a vocês como, né, como que a gente identifica a sílaba tônica das palavras, né? Pronunciando. Não conseguiu identificar, né, só com a pronúncia? Chama a palavra. Chama a palavra que não tem erro, fica muito fácil. Então, para a gente classificar, primeiro a gente precisa identificar qual é a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, certo? Então, ó, de acordo com essa posição aí da sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona, tá? Quando é que ela é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Nós temos aí a palavra café, café, né? Nós estamos vendo aí, ó, destacada aqui, ó, que a sílaba tônica da palavra café é o fé, né? Nós falamos com mais intensidade, já tá acentuado, quando tá acentuado fica mais fácil ainda, ó. Café! Qual é a sílaba tônica? É a última sílaba, certo? E quando a sílaba tônica é a última, tá? Ela é oxítona, tá certo? Vamos aqui, ó, para as palavras paroxítona. Ó, quando a palavra vai ser paroxítona quando a sílaba tônica for a penúltima, tá certo? Olha só, nós temos aí o exemplo da palavra bala, bala. Olha como ba sai com mais intensidade, é a sílaba tônica, então ela vai ser paroxítona, tá? Porque é a penúltima sílaba, tá? E nós temos aqui, ó, um exemplo de uma palavra proparoxítona. Eita, essa palavra é difícil de falar, mas a gente vai, tá? Aprendendo, se acostumando com ela, tá? Proparoxítona, a palavra, ela é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá certo? Nós temos aí o exemplo da palavra médico, médico. Observe que o mé, né, é a sílaba tônica e o mé é a antepenúltima sílaba, então ela é proparoxítona. Tá bom, pessoal? Então, olha só, eu vou deixar um vídeo, eu vou trazer um vídeo para vocês. Vocês irão, tá, ter mais exemplos neste vídeo, tá? Tá explicadinho de maneira bem clara para que vocês possam entender como é que acontece esta classificação da sílaba tônica, tá? Quando é que a palavra é oxítona, quando é que ela é paroxítona e quando é que ela é proparoxítona, tá certo? Eu vou deixar o vídeo. Logo após vocês assistirem o vídeo, vocês irão fazer a atividade na página 126 só para fixar o que vocês compreenderam, o que vocês entenderam, tá? Do conteúdo que foi trabalhado hoje. Tá bom, pessoal? Vou deixar o vídeo para vocês. Façam a atividade com atenção. Qualquer dúvida, estou aqui para orientá-los, para ajudá-los, tá? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra. E nós vamos aprender a identificá-la. Caneta. Vamos ler devagar. Caneta. Conseguiram identificar qual a sílaba tônica? Se ainda não conseguiram, vamos chamar essa palavra. Caneta. Agora deu para perceber qual é? Então, nós descobrimos que a sílaba tônica da palavra caneta é ne. Vamos realizar esse exercício com outras palavras. Superfície. Vamos chamar superfície. Perceberam que fi é a sílaba tônica? Plástico. Plás é a sílaba tônica. Carro. Car é a sílaba tônica. Ao chamar, é a sílaba que foi alongada.
Vamos continuar fazendo esse exercício de chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Barril, chinelo, caracol. Viram como é fácil? E as sílabas que não são tônicas é chamada de sílabas átonas, que são as outras sílabas da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica e ela pode estar em diferentes lugares da palavra, como vocês puderam observar. E dependendo do lugar ou posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação, que nós vamos aprender agora. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, nós temos que verificar a posição. Se a sílaba tônica é a última, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Violão é a última sílaba tônica. Baú. U é a sílaba tônica. Perceberam? Agora, vamos aprender quando a sílaba tônica é a penúltima na palavra. Então, ela é classificada como paroxítonas. Chocolate. Lá é a sílaba tônica. Sabonete. Ne é a sílaba tônica e ela é a penúltima da palavra. Então, é uma palavra classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Mágica. Ma é a sílaba tônica. E é a antepenúltima, então é uma proparoxítona. Vamos treinar agora. Janela. Já identificamos a sílaba tônica e ela é a penúltima, então classificamos como paroxítona. Música. A sílaba tônica é mu e é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Nariz. Ris é a última sílaba tônica. É uma oxítona. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula.